Senhor vai falar contigo nesse louvor, porque os olhos do Senhor estão olhando para você, contemplando a tua vida. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavra, sei que tu me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um encontro da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja de Paz do Templo Sede. Esse trimestre nós temos estudado acerca do Deus de toda a provisão, a esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E no nosso encontro de hoje nós estaremos refletindo acerca da lição de número 6. A lição de número 6, que tem como tema Deus, o nosso provedor, né? Deus, o nosso provedor. E nós vamos aqui fazer uma breve leitura da leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, no capítulo 26, dos versículos 1 ao 6. E antes mesmo de nós entrarmos na reflexão propriamente dita da nossa lição, nós vamos garimpar algumas preciosidades aqui desse texto de Gênesis, no capítulo 26. Diz assim a palavra de Deus: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Queridos, nós temos aqui nesse texto, né, o contexto dessa história nos mostra uma situação muito difícil que Isaque estava vivendo, né? Estava vivendo ali num ambiente de sequidão, de esterilidade, né? De estio. A provisão para Isaque e para sua família estava ficando cada vez mais rara, mais difícil. Então Isaque ele decide peregrinar, sair da localidade onde ele estava, e ele se dirige até um local chamado Gerar, terra de filisteus, que ficava na fronteira do Egito, né? E de repente, Isaque, por estar se aproximando do Egito, a gente percebe aqui no verso 2, Deus aparecendo para Isaque e lhe dando uma recomendação, né? Deus disse o seguinte: olha, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E é interessante porque nós podemos analisar essa ordem de Deus a Isaque para não descer ao Egito, podemos analisar por dois aspectos, né?
Primeiro, pelo fato de que naquele contexto descer ao Egito era retroceder, era recuar, era ir desnecessariamente para um lugar em que provavelmente Isaac deixaria de contar com a parceria de Deus. Então Deus avisou, olha, não desça ao Egito, permaneça na terra, que eu vou te dizer. E também o fato de Isaac de repente decidir ir para o Egito poderia revelar ali uma falta de confiança na capacidade provedora de Deus, né? Porque nós sabemos e devemos saber que o Deus que nós servimos, ele é capaz de nos sustentar, mesmo aonde aos olhos humanos não há condições alguma, né? Deus tem os recursos, o nosso Deus, ele enxerga além da curva. Então aquilo que nós não estamos vendo, Deus ele pode estar vendo, Deus pode estar contemplando as fontes da nossa provisão, mesmo em tempos de deserto e de crise. Então essa foi a palavra, a orientação de Deus, né? Aí no verso 3, Deus diz assim, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então, na obediência de Isaac estava a confirmação da promessa, a confirmação do juramento que Deus havia feito a Abraão, seu pai. Né? Então, e que promessa era essa? O verso 4 nos diz, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E aí, no verso 6, para finalizar essa reflexão, o verso 6 diz o seguinte, e habitou Isaac em Gerar, ou seja, Isaac aceitou, Isaac obedeceu, né? Mesmo humanamente analisando, Isaac de repente não visse ali possibilidades melhores do que se ele fosse para o Egito. Mas se Deus falou, Isaac então habitou em Gerar. E isso faz toda a diferença. Nós não queremos contraditar, nós não queremos contra-argumentar com a ordem de Deus, ainda que aos nossos olhos o ambiente seja desfavorável. Mas se Deus falou, é fundamental que a gente dê ouvidos, porque só assim nós vamos continuar contando com a parceria dele. E essa parceria faz toda a diferença. Amém, queridos? Então vamos entrar aqui na nossa lição. Vamos ver aqui o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico fala que Isaac vai a Gerar por causa da fome. E aqui no primeiro subtópico do primeiro tópico, tem algo que me chama a atenção, que é muito interessante, que diz assim, em tempos de fome e escassez, as pessoas tendem a tomar decisões que envolvem mudança, né? E isso é muito verdade. Muitas vezes as pessoas em tempo de crise, de escassez, de dificuldade, as pessoas elas começam a querer inovar, querer fazer coisas, né? Fazer mudanças, e nem sempre, na verdade, a crise ela se estabeleceu e se mantém por causa do ambiente em si, né? Muitas vezes a crise ela se estabelece e se mantém por causa do nosso posicionamento. Às vezes o lugar não tem nada a ver. A gente quer mudar de lugar na ânsia, na expectativa de fazer com que essa crise ela seja dissipada, mas dependendo do elemento motivador da crise, se for o nosso posicionamento, aonde nós formos, essa crise vai nos acompanhar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Em Provérbios, no capítulo 27, Provérbios 27, verso 7, diz o seguinte, a alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, podemos perceber que uma alma farta ela é capaz até de dispensar alimentos que são ditos alimentos preciosos, nobres, como mel. Mas uma alma faminta, até aquilo que é amargo é tomado como doce. Ou seja,
Se aceita qualquer coisa quando se está com fome. Perde-se o critério, né? A capacidade de selecionar. Então, é muito importante nós estarmos atentos em momentos de fome. E fome em quaisquer áreas da vida. Fome de atenção, fome de afeto, fome de qualquer coisa, né? A gente precisa estar atento para que a gente não, como diz aí o ditado, aceite gato por lebre, tá bom? E às vezes também pensando na questão da crise, nessa necessidade que muitas vezes vemos em querer mudar, eu me lembro aqui de uma certa frase de internet que já virou um jargão, né? Que diz o seguinte: José no Egito prosperou. Ora, o Egito era um dos lugares menos indicados para um hebreu prosperar. E José prosperou no Egito. No entanto, Adão, lá no paraíso, lugar de perfeição, Adão vacilou, Adão fracassou. Então, não é o lugar, mas é o nosso posicionamento. Não é o lugar, mas é o caráter, né? É a forma como nós nos posicionamos diante das circunstâncias. O tópico 2, né, aliás, o subtópico 2 ainda do primeiro tópico, vai falar sobre as promessas em tempos de crise. E aqui tem algo que a gente pode destacar, que diz o seguinte: mesmo em tempos de escassez, o filho da promessa ouve a voz de Deus que lhe assegura: serei contigo e te abençoarei. Então, essa promessa foi feita para Isaac, naquele tempo de escassez, e essa promessa, ela repercute a nós também, porque nós também temos promessas, nós também somos filhos da promessa, e isso faz toda a diferença. E mesmo em tempo de escassez, se nós temos promessa, não há por que nós desesperarmos, né? Porque aquele que prometeu, ele é suficientemente capaz de cumprir. Então, quem está debaixo de promessa não precisa flertar com o Egito. Por mais que, por um momento, o Egito se apresente como algo mais atrativo do que a nossa atual situação, mas se nós temos promessa, o Egito não nos diz respeito, nós não vamos voltar para o Egito, porque voltar para o Egito é retroceder, voltar para o Egito é recuar. O nosso terceiro subtópico fala acerca da obediência de Isaac. E eu destaco aqui o seguinte: a obediência a Deus nos faz prosperar mesmo em tempos de crise. E eu queria chamar a sua atenção para um texto bíblico, né, aqui no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler Isaías 45, os versos 2 e 3, que diz o seguinte: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Olha que coisa tremenda, queridos. Aqui, nós estamos falando aqui sobre a obediência de Isaac e vimos aqui que a obediência a Deus nos faz prosperar mesmo em tempos de crises, né? Mesmo em tempos de crise. E essa palavra que nós lemos, ela nos mostra claramente o porquê. Deus, o próprio Deus, ele diz o seguinte: eis que eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Olha que preciosidade, né? A gente terá a convicção, a certeza de que, ainda que as coisas não nos sejam favoráveis, nós temos o Deus Todo-Poderoso indo adiante de nós, endireitando os caminhos mal traçados, os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, ou seja, quebrando os impedimentos para as nossas vitórias,
despedaçando os ferrolhos de ferro, ou seja, despedaçando aquilo que tenta nos paralisar, nos neutralizar, nos impedir o avanço. E aí, o verso 3, ele é igualmente especial, porque Deus ele fala o seguinte: e eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então existem tesouros escondidos. Existem tesouros que ainda não foram acessados e que Deus sabe aonde eles estão. Então, independente do deserto em que nós estamos, da crise que de repente estejamos passando, Deus tem tesouros escondidos e Ele pode muito bem decidir em algum momento lançar mão desses tesouros para compartilhar conosco. Então a crise não é o fim, né? Porque a crise, o deserto, pode ser então a grande oportunidade para que Deus vá buscar esses tesouros que ainda não foram acessados e que Ele tem guardado para mim e para você. Então a palavra de ordem é que a gente siga olhando para Ele, né? Para o autor e consumador da nossa fé. Vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico vamos aqui para, aliás, o terceiro ponto, né? O terceiro ponto fala sobre a obediência de Isaac e mostra, na verdade, né, que as escolhas erradas e a obediência e a desobediência gera maldição. Bom? Então, se você deseja contar com a provisão divina até chegar a Canaã celestial, seja obediente. Louvado seja Deus. Então, vamos aqui avançar. Vamos aqui agora entrar no nosso segundo tópico e vamos falar sobre a crise de Isaac com os vizinhos, né? Isaac, ele chega em Gerar e naquele momento ali ele é tomado por um sentimento de medo muito forte, medo de morrer, porque Isaac tinha uma linda esposa, sua esposa Rebeca era uma mulher muito bonita, e Isaac temeu que os homens daquela região, ao desejarem Rebeca, para ter Rebeca, os homens tomassem a decisão de matá-lo, né? Então Isaac acabou dizendo que Rebeca era sua irmã. E a gente vê aí uma certa fragilidade no caráter de Isaac, mesmo sendo alguém com muita intimidade com Deus, mas a gente vê notadamente aqui as características próprias do ser humano, né? Isaac, em um momento um pouco atrás, havia confiado inteiramente no caráter provedor de Deus, mas agora desconfiava do caráter protetor de Deus. E às vezes isso acontece conosco também. Nós estamos dispostos a entregar a Deus as rédeas da nossa vida em determinadas áreas, mas em outras áreas a gente quer continuar tendo controle, né? Então, muitas vezes nós cremos que Deus pode fazer algo em determinada área, mas nós não cremos o suficiente que Deus pode e Deus está interessado em fazer algo em outra área da nossa vida. Ora, Deus, ele pode fazer em todas as áreas, né? Deus, ele não é Deus que lida conosco apenas, por exemplo, na dimensão espiritual. Deus, ele lida conosco, ele se relaciona conosco integralmente, né? E ele nos abençoa integralmente também. Tá? Então é muito importante nós termos isso em mente, porque isso faz toda a diferença. A gente não pode confiar em Deus numa fé parcial. A nossa fé deve ser inteira, né? Deve ser completa no Senhor. E aí no subtópico 2 aqui, do segundo tópico, fala acerca da semeadura que Isaac fez em Gerar, né? Nós temos aqui o subtópico 2, Isaac semeou em Gerar.
E é muito interessante essa questão de Isaac semear e gerar, porque Isaac, ele na verdade lançou semente numa terra que não reunia todas as condições apropriadas para trazer garantia de que aquela semente lançada na terra iria trazer frutos. Mas Isaac confiou na parceria, na sua parceria com Deus. E ele, mesmo tendo pouco, né, por causa daquele tempo de sequidão, ele acreditou que poderia sim lançar aquela semente na terra, porque aquele que faz a semente brotar estava com ele, né, e estava pronto para trabalhar. E aí nós entendemos como é importante, queridos, nós semearmos, né, semearmos no reino. Existem muitas pessoas que querem colher, mas não querem semear, né? Existem muitas pessoas, e aqui um texto muito conhecido de todos nós, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, né? Versículo 10 e 11, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é interessante que existem algumas pessoas que querem se apropriar da promessa que está em Malaquias 3,10, na parte B, e em todo o versículo 11, né? Que é aquela promessa de que fazei prova de Deus, né? O Senhor fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal. E depois no verso 11 diz, e por causa de vós repreenderei o devorador. Então tem muitas pessoas que querem essa colheita, que querem essa promessa, mas não querem cumprir o versículo 10 de Malaquias 3 na parte A, que é exatamente trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa. Então, para que a gente colha, a gente precisa aprender a semear, né? Tem pessoas que falam, mas essa questão do dizimar, isso é questão do Antigo Testamento, nós estamos no tempo da graça, mas é importante que a gente tenha em mente que a graça, ela se manifesta principalmente naquilo que nós somos incapazes de realizar, aquilo que a gente não pode fazer. Então Deus, pela graça, Ele acaba fazendo por nós. Mas existem coisas que nós podemos e devemos realizar. E é uma questão de honrar ao Senhor quando a gente faz aquilo que a gente pode e deve fazer. E trazer o mantimento e semear no reino de Deus é algo que a gente pode e deve fazer. E a partir disso, a gente vai ver os resultados. Nós vamos então ver as colheitas, o resultado das nossas sementes, né? Nós vamos aqui já entrar no tópico de número 3 da nossa lição. E o tópico de número 3 fala sobre os poços, né? Os poços, cavando poços em tempos de crise. E essa história é muito interessante, quando Isaac chega ali em Gerar e precisava de água, né? Ele estava ali com muitas pessoas, com animais, também ele estava propenso a plantar, então ele precisava de água, e ter um poço ali que jorrasse água era ter uma riqueza, né? E então Isaac lembrou-se de poços que o seu pai Abraão no passado havia cavado. Isaac sabia que eram poços bons, que tinham água, mas quando Isaac chega lá, ele percebe que aqueles poços haviam sido entulhados pelos filisteus. Os poços tinham água, mas a água não jorrava porque havia entulhos. E isso fala tanto a nós, né? Primeiro que os poços foram cavados por Abraão, e quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa em fé. Abraão, ele é ícone da fé, né?
E a gente pode fazer aqui uma breve associação entre aqueles poços que foram cavados por Abraão e a nossa fé. E a gente percebe que no texto que aqueles poços estavam obstruídos pelos entulhos. E muitas vezes a gente se pega assim também ao olharmos para a nossa fé, a sensação que temos é como se ela estivesse combalida, como se ela estivesse obstruída, né? E não fluísse, não jorrasse, né? A água que representa ali a manifestação da fé se torna impedida, né? de se manifestar, de jorrar por causa de alguns entulhos, algumas coisas que de repente a gente acaba recebendo, algumas bagagens, e que nós não deveríamos receber, mas a gente acaba recebendo e que vão sufocando ali a manifestação da nossa fé. Então, Isaac viveu essa experiência, mas quando ele se dispôs ali a remover os entulhos, a cavar aqueles poços, ele também teve oposição, né? Os pastores de Gerar, quando viram que Isaac já estava começando a acessar a água, os pastores foram fazer contenda, foram fazer caso daquele poço ali, né? E Isaac, ele não quis entrar no mérito, não quis entrar a ampliar a discussão, então ele saiu dali, ele inclusive deu o nome daquele poço. Aquele poço passou a ser chamado de Poço de Ezeque, que significa contenda, né? Poço da contenda. Então Isaac saiu dali, foi cavar um outro poço, e mais uma vez os pastores de Gerar foram fazer contenda. Isaac também, ele não alimentou aquela contenda, e aquele poço passou a ser chamado de o Poço de Sitna. E Sitna quer dizer inimizade, né? Isaac saiu dali e perseverou, e mais uma vez se dispôs a cavar um outro poço, e daquela vez os pastores de Gerar não foram fazer caso, e aquele lugar ali onde Isaac cavou aquele poço passou a ser conhecido como Reobote, né? O lugar em que Deus ampliou, em que Deus deu expansão, extensão, e ali Isaac prosperou. Muitas vezes, para nós chegarmos no Reobote, né, a gente precisa enfrentar algumas oposições, mas enfrentá-las com sabedoria, né? Enfrentá-las com a cabeça ou com os olhos voltados para aquele que nos fez promessas e que sabe exatamente o lugar e o momento certo de fazer com que essas promessas se tornem realidade. Então, na obediência de Isaac e na sua perseverança, o que a gente pôde perceber foi a prosperidade se manifestando, né? A 100 por 1. Essa foi a colheita de Isaac, e é isso que Deus tem para nós também. A partir da nossa obediência, a partir da nossa perseverança, mesmo diante das oposições, mesmo diante dos momentos em que nos deparamos com entulhos que foram colocados para nos prejudicar, para nos privar daquilo que nos é tão importante. Mas mesmo assim, se nós continuarmos obedecendo ao Senhor e fazendo exatamente aquilo que Ele nos mandar, nós vamos viver essa transição da crise para a prosperidade. Mesmo quando de repente todos à nossa volta estão em crise, a gente acaba conseguindo acessar os tesouros escondidos do Senhor e na crise sendo bem-aventurados. Queridos, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de